noite. E hoje nós estamos aqui diante de Deus. Que Deus é maravilhoso. Irmãos, abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus. Mateus, capítulo de número 3. Nessa noite eu quero falar sobre o sacerdócio de Deus nas nossas vidas. Quantos foram chamados por Deus aqui? Diga amém. Mateus capítulo 3, versículo de número 1. Quem encontrou, diga amém. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Este é aquele de quem o profeta Isaías falou ao dizer: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, e ele trazia um cinto de couro na sua cintura. Seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Então iam ter com ele em Jerusalém toda a Judéia e toda a região circunvizinha ao Jordão. Amém. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Pode se assentar em nome de Jesus, mas não pare de dar glória a Deus. Aleluia! Irmãos, nós estamos diante de um texto clássico das Escrituras. Eu já preguei sobre João Batista, e é uma pessoa que me impressiona pelo seu chamado profético. Preste atenção. João Batista, ele não foi gerado pela vontade do homem. João Batista não foi gerado porque a mãe de João Batista desejou ter João Batista. O pai de João Batista também não podia gerar o seu próprio filho, porque diz a Bíblia Sagrada em Lucas capítulo 1 que Isabel era uma mulher o quê? Estéril e avançada em dias. O seu marido também era um homem avançado em idade, era um sacerdote na casa de Deus. O nascimento de João Batista não foi gerado no coração de um homem e de uma mulher. O nascimento de João Batista foi gerado no coração do próprio Deus. Eu anotei aqui coisas que Deus faz na vida daquele a quem Ele escolhe. A primeira coisa, os profetas que Deus gera, eles não nascem da vontade do homem. Ninguém pode chegar diante de você e dizer que você é um profeta, porque quem estabelece profeta na terra é o próprio Deus. O nascimento de João Batista é uma prova de que ele nasceu segundo uma vontade de Deus na vida dele. Irmãos, eu tenho sempre, por onde eu vou, contado o testemunho do meu nascimento, porque eu não vou contar uma história longa para você, eu vou contar apenas um fato que definiu a minha história. A minha mãe estava grávida de 9 meses de uma menina chamada Vanessa. Eu tenho 5 irmãos, 2 irmãs e 2 irmãos, comigo são 5. E ela estava grávida dessa menina chamada Vanessa, 9 meses, esperando essa criança. E ela conta que em determinada situação, ela foi trabalhar, empregada doméstica, e ela foi subir uma escada rolante. Ela escorregou naquela escada, perdeu aquela criança de 9 meses dentro do seu ventre. E eles tinham feito uma aliança entre o meu pai e a minha mãe, de que depois dessa menina não iria nascer mais nenhum, porque eles queriam parar de ter filhos naquele dia. Só que a Vanessa não chegou a nascer. E depois o meu pai tomou a decisão de ter mais um filho. E esse é o que vos falo nessa noite. Porque Deus não tinha propósito com a Vanessa, Deus tinha propósito com o Vando. A Vanessa existia no coração da minha mãe, porém o Vando existia no coração de Deus. E eu creio que Deus escreve histórias para os seus profetas. Então nenhum profeta ele nasce segundo a vontade do homem. O seu ministério, meu irmão, não nasceu segundo a vontade do homem.
minha esposa, é mais fácil gerar uma criança nessa idade. Porém, Deus vai na contramão da lógica e pega um casal idoso. E além de idoso, a mulher era estéril. Sabe para que Deus faz isso? Para Ele mostrar que Ele é Deus e que Ele faz o que Ele quer e na hora que Ele quer. Seria fácil, Josenildo, Deus pegar um músico formado, sei lá, e colocar aqui para ministrar. Mas não, Deus pega gente do mundo e coloca dentro da igreja, porque esse é o projeto de Deus. Porque Deus tem que ser glorificado na sua vida. Amém, irmãos? Como diz o apóstolo Paulo, Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. Então, se você se considera fraco, você está no lugar certo, irmão. Porque é na fraqueza que Deus faz grandes coisas. Quem crê, diga amém. Terceira coisa, o nascimento de João Batista foi profetizado pelo profeta Isaías 712 anos antes dele nascer. 712 anos antes do nascimento de João Batista, Isaías já havia profetizado que um homem iria nascer, iria tomar a frente de Jesus e anunciar a vinda do Messias. Sabe o que eu entendo com isso? Que você não passou a existir no dia do seu nascimento. Você passou a existir no momento que Deus sonhou com você. Sabe o que Deus disse para Jeremias? Jeremias, antes que eu te formasse no ventre materno, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei e as nações te dei como profeta. Olha o que Deus fala. Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu te conhecia. Aqui não está dizendo antes que os seus pais te formassem, não. Está dizendo antes que eu, o Senhor, te formasse no ventre, eu te conheci. Você imagina, irmãos, você existir dentro de Deus, você sair de dentro do próprio Deus. Esses tempos a gente estava no monte com o Josenildo, esse varão abençoado, é bom história que ele dá, é maravilhoso. E ele falou uma coisa que eu vi até no momento, ele falou assim: obrigado, Deus, eu fiz isso. Eu nunca tinha ouvido alguém orar dessa forma. E eu comecei a rir. Eu ri, não foi? Nós rimos dele ainda. Mas depois eu meditei naquilo e falei: rapaz, não é que o irmão tem razão? Porque, irmão, existir não é uma obra do acaso, é uma obra de Deus. O cientista fala que o ser humano veio da onde, irmão? Do macaco. Fala comigo, está repreendido em nome de Jesus. Fala assim: eu não vim de onde a ciência diz que eu vim. Eu vim do coração de Deus. Quem veio do coração de Deus? Me diga amém. Quarta coisa que eu observei sobre João Batista. Depois da morte de Malaquias, o último profeta, Deus ficou em silêncio